Você já disse coisas bonitas sobre dinheiro, já fez afirmações positivas, já tentou visualizar, já decretou abundância, mas no fundo, bem no fundo, você sente que as palavras não estão chegando onde precisam chegar? Que existe uma distância entre o que você fala e o que o dinheiro realmente escuta? Como se você estivesse falando a língua errada, usando o tom errado, tocando a nota errada que simplesmente não ressoa com a frequência da manifestação financeira. Não responda agora. Apenas fique aqui comigo. Existe uma frase específica, uma combinação de palavras que Catherine Ponder descobriu depois de anos mergulhada nos mistérios da prosperidade. Uma frase que não é afirmação comum, não é decreto genérico, mas é comando direto que toca a frequência exata onde o dinheiro vibra. E quando você pronuncia essa frase, quando você a fala com a consciência correta, algo acontece no campo invisível. Algo se move, algo responde, não em dias, não em semanas. Imediatamente. No próprio momento em que a frase é dita com autoridade espiritual verdadeira. Enquanto escuta essas palavras, se inscreva. Talvez você esteja prestes a descobrir o código linguístico que tem escapado de você durante toda a sua jornada financeira. O que vou revelar não é fórmula mágica, não é truque, não é promessa vazia. É conhecimento místico sobre como o dinheiro, sendo energia consciente, responde a comandos específicos pronunciados de forma específica. Porque o dinheiro não é surdo. Ele não é indiferente. Ele está constantemente escutando, constantemente respondendo à frequência das suas palavras, dos seus pensamentos, da sua vibração interior. Mas a maioria das pessoas nunca aprendeu a falar na frequência correta. Nunca descobriu as palavras exatas que ativam a resposta imediata. E por isso continuam falando, decretando, afirmando, mas sem ver resultado proporcional ao esforço. Porque não é sobre quantidade de palavras, é sobre precisão. É sobre saber exatamente o que dizer e como dizer. Catherine Ponder passou anos estudando casos de manifestação financeira súbita. Pessoas que estavam em dificuldade e, de repente, aparentemente do nada, recebiam a provisão exata que precisavam. E quando ela investigava profundamente esses casos, quando ela conversava com essas pessoas sobre o que aconteceu internamente antes da manifestação, ela descobriu um padrão. Sempre havia um momento específico onde a pessoa tinha falado algo específico. Não era afirmação longa, não era decreto elaborado. Era uma frase simples, direta, carregada de convicção absoluta. E essa frase tinha elementos específicos que a tornavam irresistível para a energia do dinheiro. Observe qual emoção está surgindo em você agora. A frase que vou revelar não funciona como encantamento. Não é sobre repetir mecanicamente esperando milagre. A frase funciona porque ela reorganiza instantaneamente sua postura interior em relação ao dinheiro. Ela muda sua vibração de pedinte para comandante, de esperançoso para certo, de futuro para presente. E é essa mudança vibratória instantânea que faz o dinheiro responder imediatamente. Porque o dinheiro, sendo energia, não responde a tempo cronológico. Ele responde à frequência. E quando sua frequência muda instantaneamente, através da frase certa dita da forma certa, a resposta é instantânea também. Mesmo que a manifestação física possa levar algum tempo para se concretizar completamente. Então, antes de revelar a frase, você precisa entender os elementos que a compõem. Precisa entender por que ela funciona, por que ela é diferente de tudo que você já tentou. O primeiro elemento é a identificação direta. A frase não fala sobre dinheiro, ela fala com dinheiro. Não descreve uma situação desejada, ela instrui uma realidade a se manifestar. O segundo elemento é o tempo presente absoluto. A frase não usa futuro, não usa condicional, usa presente afirmativo, como se aquilo que está sendo dito já fosse real no plano espiritual e estivesse apenas se materializando no físico. O terceiro elemento é a autoridade sem arrogância. A frase não suplica,
mas também não exige com ego. Ela declara com a tranquilidade de quem sabe que está operando dentro da lei universal e, portanto, será atendido inevitavelmente. E o quarto elemento, talvez o mais importante, é a gratidão antecipada. A frase não agradece pelo que já aconteceu, agradece pelo que está acontecendo agora mesmo no invisível, assumindo manifestação como fato consumado no plano espiritual. E essa gratidão antecipada é o que sela a manifestação. É o que fecha o circuito energético entre decreto e realização. Sem gratidão antecipada, a frase fica incompleta, fica apenas no nível mental. Mas com gratidão antecipada, ela desce para o nível do coração, e é do coração que emana a vibração que realmente atrai dinheiro. Se alguma palavra está ressoando, guarde ela. Agora, a frase em si. A frase que faz o dinheiro responder imediatamente. Você está pronto para conhecê-la? Ela é simples, tão simples que você pode inicialmente subestimar, mas não se deixe enganar pela simplicidade. As verdades mais poderosas sempre são simples. A frase é esta: dinheiro, você vem até mim agora. Apenas isso. 5 palavras. Mas essas 5 palavras, quando ditas corretamente, carregam todo o poder de reorganização da sua realidade financeira. Vou explicar por quê. Dinheiro. Você está falando diretamente com a energia, estabelecendo contato, reconhecendo que dinheiro é força consciente que escuta e responde. Você vem. Tempo presente, não futuro, afirmando o movimento que está acontecendo agora, não que vai acontecer. Até mim. Estabelecendo você como destino legítimo, como receptor natural, sem dúvida, sem questionamento. Agora, urgência espiritual, não desespero, mas afirmação de que o momento é este, de que a manifestação está em curso neste exato instante no plano invisível. 5 palavras. Estrutura perfeita. Frequência exata. Mas existe uma forma correta de pronunciar essa frase. Não é sobre volume, é sobre convicção. Você não grita, mas também não sussurra com dúvida. Você fala com autoridade tranquila, como quem declara um fato, não como quem expressa um desejo. Você respira fundo antes, centraliza sua consciência, sente sua própria presença e então pronuncia: dinheiro, você vem até mim agora. E depois, você respira de novo e adiciona a gratidão antecipada. Obrigado. Apenas isso. Obrigado. Porque você está agradecendo pelo movimento que acabou de ser iniciado, pelo fluxo que acabou de ser ativado, pela resposta que está acontecendo agora mesmo no invisível. Observe o que está acontecendo dentro de você. Catherine Ponder ensinou que essa frase precisa ser dita em estado de presença absoluta. Não enquanto você está dirigindo distraído, não enquanto está mexendo no celular, não enquanto está pensando em 1000 coisas. Você para. Você se senta ou fica de pé, mas completamente presente. Você coloca sua atenção total no que você está fazendo, porque quando você está presente, sua palavra tem poder máximo. Quando você está distraído, sua palavra se dispersa, perde força, não atinge a frequência necessária. Então, é melhor dizer a frase uma vez por dia, com presença total, do que 10 vezes por dia distraído. E existe um momento específico do dia onde essa frase tem poder multiplicado. É logo ao acordar, nos primeiros minutos da manhã, quando você ainda está no limiar entre sono e vigília, quando seu subconsciente está mais aberto, quando as barreiras da mente racional ainda não se ergueram completamente. Nesse momento, você abre os olhos, antes de pegar o celular, antes de pensar nas preocupações do dia, você senta na cama, respira profundamente 3 vezes e pronuncia a frase: dinheiro, você vem até mim agora. Obrigado. E então, você permanece em silêncio por alguns segundos, sentindo a vibração dessas palavras ecoando no seu campo energético. E então, você começa seu dia. E você verá que algo é diferente. A forma como oportunidades aparecem. A forma como pessoas se comportam com você. A forma como soluções financeiras surgem. Mas deixa eu te contar algo crucial sobre essa frase. Ela não funciona se você a usa com desespero.
Desespero é vibração de carência, e carência repele dinheiro ao invés de atrair. Então, se você está em pânico financeiro, se está desesperado, primeiro você precisa se acalmar. Você precisa respirar, centralizar, encontrar pelo menos um pouco de paz interior. E só então você pronuncia a frase. Porque a frase precisa ser dita de um lugar de autoridade tranquila, não de necessidade gritante. Quando você diz com autoridade tranquila, o universo interpreta como comando. Quando você diz com desespero, o universo interpreta como confirmação de que você não tem e responde com mais falta. Se algo está se movendo dentro de você, permita. Vou te contar uma história real. Uma mulher que estava com contas vencendo, sem saber de onde viria o dinheiro, em completo desespero. Ela conheceu esse ensinamento de Catherine Ponder. E no momento mais difícil, ao invés de entrar em pânico total, ela lembrou da frase. Mas ela estava tão desesperada que não conseguia pronunciá-la com autoridade. Então ela fez algo inteligente. Ela primeiro respirou por 5 minutos. Só respirou profundamente até que a ansiedade diminuísse um pouco. E quando ela sentiu um mínimo de calma, um mínimo de centragem, ela pronunciou: Dinheiro, você vem até mim agora. Obrigado. E algo mudou nela. Ela sentiu. Uma paz desceu. Uma certeza irracional de que ia dar certo. E no dia seguinte, completamente inesperado, ela recebeu a notícia de que um trabalho freelance antigo que ela tinha feito e que nunca tinha sido pago finalmente seria quitado. O dinheiro exato que ela precisava. Coincidência? Não. Resposta imediata a comando correto. Essa história se repete constantemente e pode se repetir com você. Mas você precisa entender que imediatamente no plano espiritual não significa necessariamente imediatamente no relógio físico. A resposta acontece imediatamente no campo invisível, no momento em que você pronuncia a frase corretamente. Mas a manifestação no plano físico pode levar horas, dias, às vezes semanas, dependendo de quantos arranjos precisam ser feitos no campo da realidade material. Mas o movimento começa imediatamente. A engrenagem é acionada no instante em que você diz a frase. E você pode até não ver resultado imediato, mas pode confiar que algo foi iniciado. Observe qual pensamento está surgindo agora. Catherine Ponder descobriu que essa frase pode ser potencializada adicionando especificidade quando necessário. A versão básica, dinheiro, você vem até mim agora, é poderosa para fluxo geral de prosperidade. Mas se você tem uma necessidade específica, uma quantia específica, você pode adaptar. Dinheiro no valor de X, você vem até mim agora para propósito específico. Obrigado. A especificidade não limita a manifestação, ela direciona. Mas cuidado para não cair na armadilha de especificar demais o como. Você especifica o que e o quanto, mas deixa o como para o universo decidir. Porque o universo é infinitamente mais criativo que você em encontrar caminhos de manifestação. E existe algo mais sobre essa frase que a maioria das pessoas não sabe. Ela pode ser usada não apenas para você, mas para abençoar outros. Quando você vê alguém em necessidade financeira, alguém que você quer ajudar, mas não pode materialmente naquele momento, você pode mentalmente decretar para essa pessoa: dinheiro, você vai até, nome da pessoa, agora. Obrigado. E você está ativando manifestação para aquela pessoa. Você está usando seu poder espiritual para beneficiar outro. E aqui está o segredo místico. Quando você usa a frase para abençoar outros, você multiplica o efeito na sua própria vida. Porque generosidade espiritual sempre retorna multiplicada. Você não pode dar sem receber. É lei de circulação. Então, pratique isso. Quando souber de alguém em dificuldade financeira, ao invés de apenas sentir pena ou preocupação, use a frase, mentalmente ou em voz alta, decreto. Dinheiro, você vai até, pessoa, agora. Obrigado. E você acabou de fazer algo poderoso. Você acabou de ser canal de bênção. E canais de bênção são sempre abençoados também. Sempre.
É impossível ser canal sem receber o que está canalizando. Então, quanto mais você usar a frase para beneficiar outros, mais você beneficia a si mesmo. Não por egoísmo, mas por lei espiritual. Se alguma frase está grudando em você, permita. Agora vou te ensinar variações da frase para diferentes situações específicas. Para quando você precisa pagar uma conta urgente. Dinheiro para pagar, nome da conta, você vem até mim agora com facilidade e ordem divina. Obrigado. Para quando você busca estabilidade financeira permanente. Fluxo constante de dinheiro. Você se estabelece na minha vida agora. Obrigado. Para quando você quer multiplicar o que já tem. Dinheiro. Você se multiplica na minha vida agora. Obrigado. Você vê o padrão? Sempre identificação direta, sempre tempo presente, sempre comando seguido de gratidão. Essas variações permitem que você use a estrutura poderosa da frase, adaptando para suas necessidades específicas. E Catherine Ponder ensinou algo revolucionário sobre repetição. A frase não deve ser repetida mecanicamente 100 vezes como mantra vazio. Ela deve ser dita uma vez com total presença, total convicção, total autoridade. E então, você solta. Você confia. Você não fica checando ansiosamente se funcionou. Você pronunciou, ativou, agradeceu, soltou. E seguiu sua vida sabendo que a engrenagem foi acionada. Mas se durante o dia a ansiedade voltar, se a dúvida bater, você pode pronunciar novamente. Não por falta de fé na primeira vez, mas para recentralizar sua própria vibração, para lembrar a si mesmo da verdade que você decretou. E existe um teste para saber se você está pronunciando a frase corretamente. Depois de dizer dinheiro, você vem até mim agora. Obrigado. Você deve sentir paz. Não euforia necessariamente, mas paz, uma calma, uma certeza tranquila. Se você sente mais ansiedade depois de dizer a frase do que antes, é sinal de que você está dizendo com desespero, não com autoridade. Então você precisa voltar, respirar mais, centralizar mais, e então pronunciar de novo, dessa vez buscando aquela autoridade tranquila, aquela certeza sem arrogância. E quando você acertar o tom, você saberá. Porque algo dentro de você se acalmará, se alinhará, se assentará. Observe o que você está sentindo agora. Vou te dar agora um decreto mais completo que incorpora a frase poderosa dentro de uma estrutura maior para momentos onde você quer fazer um trabalho espiritual mais profundo com sua prosperidade. Você pode usar esse decreto uma vez por semana, de preferência no mesmo dia e horário, criando um ritual consciente. Respira fundo 3 vezes, coloca as 2 mãos no coração e decreta. Eu reconheço que dinheiro é energia divina. Eu reconheço que tenho autoridade espiritual para comandar essa energia. E agora eu comando. Dinheiro, você vem até mim agora. Você flui até mim com facilidade, com ordem, com permanência. Toda porta financeira se abre. Todo bloqueio se dissolve. Toda oportunidade se revela. Dinheiro, você me reconhece como receptor legítimo da abundância universal. E você responde ao meu comando agora. Não amanhã, não depois, agora. E eu agradeço. Agradeço pela resposta imediata que está acontecendo no plano invisível. Agradeço pela manifestação que está em curso. Agradeço porque sei que minha palavra tem poder, meu comando é atendido, minha prosperidade é inevitável. Está feito. Está selado. Você sentiu a potência desse decreto? Sentiu como ele é a frase original expandida, aprofundada, cercada de contexto que aumenta seu poder? Use esse decreto quando você quiser fazer trabalho espiritual mais intenso com sua prosperidade. Mas no dia a dia, a frase simples é suficiente. Dinheiro, você vem até mim agora. Obrigado. 5 palavras seguidas de uma. 6 palavras que podem mudar sua vida financeira se você as usar corretamente. Se algo está ecoando, apenas observe. Catherine Ponder ensinava que existem 3 erros principais que as pessoas cometem ao usar essa frase. O primeiro erro é dizer com dúvida. Você pronuncia as palavras, mas no fundo não acredita, não confia, não tem certeza. E a dúvida cancela o comando.
Então, se você perceber dúvida, seja honesto, trabalhe primeiro na construção da fé. E só então use a frase. O segundo erro é dizer e imediatamente começar a planejar ansiosamente como o dinheiro vai vir, ficar checando a conta bancária toda hora, ficar obcecado com a manifestação. Isso é falta de confiança disfarçada de ação. Você decretou? Agora confia. Age quando a ação for clara e necessária, mas não fica em modo de controle ansioso. O terceiro erro é dizer uma vez e desistir se não ver resultado imediato visível. Lembre-se, a resposta é imediata no invisível, mas pode levar tempo para se materializar no visível. Então, você sustenta o decreto, repete quando necessário, mas confia no processo. E deixe eu te contar algo sobre a frequência oculta das palavras. Cada palavra tem uma vibração específica. A palavra dinheiro vibra em uma frequência. A palavra vem vibra em outra. Quando você junta as palavras certas na ordem certa e as pronuncia com a consciência certa, você cria um acorde vibracional, uma harmonia energética que ressoa exatamente com a frequência da manifestação financeira. É como tocar a nota certa que faz o cristal vibrar e emitir som. Você está tocando o acorde certo que faz o dinheiro vibrar e responder. E isso não é metafórico, é literal. No nível quântico, tudo é vibração. E a frase correta, dita corretamente, é a vibração que ativa a resposta. Observe se você está começando a sentir algo diferente. Agora, existe uma prática avançada que Catherine Ponder ensinava apenas para estudantes mais comprometidos. É a prática de carregar água com a frase. Você pega um copo de água, segura com as duas mãos, olha para a água e pronuncia a frase enquanto visualiza a água sendo impregnada com a vibração das palavras. Dinheiro, você vem até mim agora. Obrigado. E então, você bebe aquela água conscientemente, sabendo que está literalmente internalizando a vibração do comando, que está fazendo a frase entrar no nível celular do seu corpo. Isso pode parecer estranho, místico demais, mas está baseado em estudos sobre como a água responde à intenção e palavra. E praticantes relatam que quando fazem isso consistentemente, a manifestação se acelera significativamente. E existe outro nível ainda mais profundo. É escrever a frase, não digitar, escrever à mão. Porque escrever à mão ativa diferentes áreas do cérebro, cria conexão mais profunda entre consciência e comando. Então, você pode criar o hábito de, uma vez por dia, pegar um papel e escrever: dinheiro, você vem até mim agora. Obrigado. Você pode escrever uma vez ou 3 vezes, ou quantas vezes sentir ser necessário. E enquanto escreve, você sente cada palavra, você impregna o papel com sua intenção, você cria um objeto físico carregado com a vibração da manifestação. E alguns praticantes guardam esses papéis em lugares específicos, carteira, cofre, altar pessoal, como âncoras físicas do decreto espiritual. Catherine Ponder dizia que a frase funciona porque ela é simples o suficiente para o consciente entender e repetir, mas poderosa o suficiente para o subconsciente aceitar e executar. O consciente gosta de complexidade, de elaboração, de explicação longa. Mas o subconsciente, que é onde a manifestação realmente acontece, prefere simplicidade, clareza, comando direto. Então a frase é perfeita porque atravessa os 2 níveis. Seu consciente pronuncia com clareza, seu subconsciente absorve com poder, e a manifestação acontece como resultado dessa cooperação perfeita entre os 2 níveis da mente. Se alguma palavra está capturando sua atenção, permita que ela trabalhe. E agora, vou te contar o segredo final sobre essa frase, o segredo que pouquíssimas pessoas conhecem. A frase não apenas atrai dinheiro novo, ela também reorganiza o dinheiro que já existe na sua vida para ser usado de forma mais eficiente, mais sábia, mais próspera. Você pode não receber uma quantia nova imediatamente, mas pode descobrir que você tem recursos que tinha esquecido, ou que consegue fazer seu dinheiro render mais, ou que oportunidades de economizar aparecem. Porque a frase não atrai só a entrada,
Ela otimiza todo o fluxo. Ela reorganiza sua relação completa com o dinheiro, não apenas o aspecto de receber. Então, não limite a resposta apenas a ganhar mais. Permita que a resposta seja múltipla, criativa, abrangente. Então agora, vamos selar tudo isso com um último decreto. Um decreto que incorpora tudo que foi ensinado aqui e que você pode gravar na sua consciência como verdade permanente. Respira profundamente 3 vezes, expande seu coração, sente sua autoridade espiritual e vamos decretar juntos. Eu aprendi a frase que faz o dinheiro responder. Eu sei agora como falar a língua que o dinheiro entende. E eu uso esse poder com sabedoria, com gratidão, com consciência de que estou operando dentro da lei sagrada. Dinheiro, você vem até mim agora. Não por sorte, não por acaso, mas porque eu comando, porque eu decreto, porque eu sei que tenho autoridade espiritual sobre você. Você flui até mim com facilidade. Você se multiplica na minha vida. Você cria estabilidade, segurança, liberdade financeira. E eu agradeço. Agradeço profundamente pela resposta imediata que está acontecendo agora mesmo no plano invisível. Agradeço pela manifestação que está em curso. Agradeço porque sei que minha palavra tem poder criador. Está feito. Está selado. Está manifestado. Pronto. Você conhece agora a frase. Você entende como ela funciona. Você sabe quando e como usá-la. O resto é com você. É sua responsabilidade agora praticar, aplicar, sustentar. Não uma vez e desistir. Não com dúvida e ansiedade, mas com consistência, com fé, com autoridade tranquila. E você verá. Você verá que o dinheiro responde. Talvez não exatamente como você imaginou. Talvez não no tempo que você esperava. Mas responde. Sempre responde quando você fala a linguagem correta com a vibração correta. Observe essa certeza se instalando em você. Respira agora. Respira profundamente. Sente a transformação que aconteceu. Você não é mais alguém que não sabe como fazer o dinheiro responder. Você é agora alguém que conhece a frase, que entende o poder, que pode usar conscientemente. E esse conhecimento muda tudo, porque conhecimento aplicado é poder manifestado. E você tem agora o conhecimento que a maioria das pessoas nunca terá, porque nunca se aprofundou o suficiente nos ensinamentos de Catherine Ponder para descobrir essa verdade específica, essa frase específica, esse comando específico. E se fizer sentido para você, se essa revelação tocou algo profundo, se você sente que finalmente descobriu a chave que faltava na sua jornada de prosperidade, escreva nos comentários apenas provisão divina. Esse gesto sela sua intenção de usar a frase corretamente. Esse gesto marca este momento como ponto de virada, e talvez, daqui a algum tempo, você olhe para trás e reconheça. Foi quando aprendi a frase que faz o dinheiro responder imediatamente que tudo mudou. Provisão divina.